Fala galerinha, beleza? Professor Henrique mais uma vez aqui com vocês para mais uma resolução de prova da Uniteams. Agora ó, caderno número 2. Bora para a resolução? Mas antes de mais nada não se esqueça de compartilhar, para deixar aquela sua mensagem, passar para seus amigos, se inscrever no nosso canal e dar uma olhadinha nas nossas playlists de Enem, playlists da própria Uniteams, da UFT e muito mais. Estamos aqui para ajudar e garantir a sua aprovação, o seu sucesso. Bora para a resolução? Bora para a resolução. Vamos lá, galerinha. Bom, questão número 26, que é a primeira questão de química da prova da Uniteams, caderno 2, 2024.1, fala o seguinte. Uma equipe de pesquisadores egípcios usou um tomógrafo para examinar uma múmia de 2.300 anos que estava armazenada no Museu de Cairo por mais de um século. A múmia, que seria do final do período ptolomaico, Ave Maria, foi encontrada em Edfu, no Egito, no sul do Egito, em 1916. 6 anos antes, uma expedição liderada pelo britânico Howard Carter, eu não sei falar esses nomes não, tá gente? Havia encontrado a tumba de Tutankhamon, Vale dos Reis. Entenderam, né? Pois é, eu só me atentei às datas, que foi a única coisa que eu me entendi. O tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Isso significa que, se um organismo morreu há 5.730 anos, terá a metade do conteúdo de carbono 14. Tá bom? Isso significa meia-vida. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para uma amostra ser reduzida pela metade do valor inicial. No caso do carbono 14, nos seres vivos, após a morte, 5.730 anos depois, acontece a primeira redução pela metade. Correto? Caso a datação da múmia fosse feita por carbono 14, verifica-se que o conteúdo de carbono 14 seria de aproximadamente. Então vamos lá, vamos descobrir qual o conteúdo de carbono 14 nessa múmia que tem 2.300 anos aproximadamente. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha para a letra B, letra D e letra E. Ele fala um percentual maior do que o conteúdo do organismo vivo. Gente, quando um ser vivo morreu, o carbono 14 ele reduz no seu organismo e não aumenta. Então, quando eu falo maior do que o conteúdo, quer dizer que houve um aumento do conteúdo. Isso é incorreto. Portanto, eu já posso de cara tirar a letra E, a letra D e a letra B da resposta. Porque o conteúdo de carbono 14 após a morte vai ser menor e não maior. Aí vamos fazer a continha matemática. 5.000, vamos lá, 5.730 anos é o tempo necessário para a primeira meia-vida. Lembrando que a primeira meia-vida é 50% do valor inicial. Então, o que você tem que lembrar? Que cada meia-vida vai trazer 50% a menos do que eu tinha antes. Então, se eu tenho 100%, 5.730 anos. Depois, eu vou ter 50%. Como a minha múmia só tem aproximadamente 2.300 anos, ou seja, ela não deu uma meia-vida completa, ela deu uma fração de meia-vida. Geralmente esse cálculo não costuma ser feito, é bem difícil de você encontrar vestibulares que pedem fração de meia-vida. Geralmente vestibulares pedem quantidade ou quantidades de meia-vidas, 2, 3, 4 meias-vidas, mas não foi esse caso. Quando eu for calcular o meu x, então vamos lá. X vai ser igual a 2.300 anos vezes 50% dividido por 5.730 anos. Isso vai dar aproximadamente 20% de uma fração de meia-vida. Ou seja, ao invés de reduzir uma metade, ele vai reduzir 20% dessa fração. Por isso que a resposta certa é a letra A. 20% menor do que o conteúdo quando o organismo estava vivo. Então, 2.300 anos depois, ela tem 20% de uma meia-vida do conteúdo de redução. Beleza, galerinha? É um cálculo bem estranho, porque não é comum das provas de vestibular pedirem fração de meia-vida. Mas tá aí a resolução para vocês, é a letra A e tá tudo tranquilo. Beleza, galerinha? Bora continuar nossa resolução. Próxima questão. A próxima questão ela fala assim, ó.
Arla 32, agente redutor líquido automotivo, é uma solução aquosa de concentração 32,5% em massa. 32,5% em massa. Então guarde essa informação. Diureia, tá? Técnica de alta pureza em água desmineralizada conforme a NBR. Essa solução é injetada no sistema de escapamento dos veículos que possuem tecnologia SCR para a redução da emissão de óxidos de nitrogênio, que é o NOx, segundo o processo que ocorre pela reação do Arla 32 com os NOx, gerando vapor de água e gás nitrogênio inofensivo para a saúde humana. As reações químicas envolvidas no processo podem ser ilustradas com. Então ele deu aí para nós 4 reações. Aí ele fala o seguinte, vamos lá. Analisando o texto e as reações químicas do Arla 32, é correto afirmar que, letra A, tem 3,25 gramas de Arla 32, tem 3,25 gramas de ureia em 1 litro de Arla 32? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou interpretar na letra A. Se a minha porcentagem em massa é de 32,5%, então eu vou entender que há 32,5 gramas para cada 100 gramas de ureia, de Arla, perdão. Há 32,5 gramas de ureia para cada 100 gramas de Arla, certo? Por que, professor, que o senhor está fazendo em grama? Porque ele quer uma relação massa, porque ele falou que a porcentagem era em massa. Se eu considerar, na melhor das hipóteses, que a densidade do Arla seja a densidade da água, então eu posso considerar que essas 100 gramas são 100 ml. Lembra que a água a densidade é 1 para 1. Tudo bem? É ideal confirmar isso? Não, não é ideal. O ideal seria que eles dessem a densidade. Mas, nesse caso, a gente vai entender que por ser uma solução aquosa, a densidade muitas vezes é muito próximo porque a gente entende que ela é igual da água. Tudo bem? Como ele quer saber a massa que a gente tem em 1 litro de Arla, então eu vou fazer a seguinte conta. Em 1000 ml, que é a mesma coisa de 1 litro, equivale a X. X vai ser igual, aumentou 10 vezes, aumenta 10 vezes. 325 gramas de ureia. Ou seja, em 1 litro de Arla 32, a gente tem 325 gramas de ureia. E não 3,25 que nem ele falou na questão. Portanto, a letra A é incorreta. Letra B. O princípio ativo do Arla 32 possui uma função aminar. Gente, não. A ureia, eu vou até aproveitar a escrita da letra A, a fórmula estrutural da ureia é essa daqui, ó. CONH2NH2. Ele deu essa fórmula praticamente quase que montada aqui, tá vendo, ó, galera? Eu só tinha que interpretar essa carbonilazinha. E a gente sabe que quando a gente já tem um nitrogênio ligado a uma carbonila, a função é uma função amida e não aminar. Então o erro também está aqui na função. Letra C. O Arla 32 promove a redução dos nitrogênios dos compostos NOx. Então vamos lá. O único lugar que tem NOx é na equação 4, que é NO e NO2. Então vamos calcular o NOx desses caras. Eu tenho aqui o oxigênio menos 2, o nitrogênio vai ser mais 2. Lembrando, galera, que o número que está aqui na frente ele não interfere no cálculo de NOx, tá? Continuando. No NO2 eu tenho o oxigênio valendo menos 2 e o nitrogênio valendo 4 positivo. E aqui no produto eu tenho nitrogênio substância simples zero. Eu quero que vocês observem que aqui o nitrogênio está reduzindo e aqui também está reduzindo. Então, correto, eu tenho a redução dos dois nitrogênios que pertencem ao grupamento NOx, tanto o NO quanto o NO2. Então, tá correta a letra C. Lembrando que se alguém quiser talvez achar, não, professor, mas como é que tem dois reduzindo? Cadê o oxidante? O oxidante aqui, crianças, é a amônia, tá? Que aqui o nitrogênio vale 3 menos, e aí de 3 menos lá para 0, a amônia vai oxidar.
Como a questão não me falou da amônia, a questão só falou da redução dos grupamentos NOx, então eu fui direto para o NO e NO2, que são os dois NOx. Entenderam agora? Então a letra C tá correta. Beleza, galerinha? Letra D. Ocorre uma transferência de 6 elétrons na reação 4. Galera, entenda uma coisa. Acontece muito mais que 6 elétrons a transferência, tá? Porque, ó, eu tenho aqui, vamos só olhar pro oxidante, para ficar mais fácil. Eu tenho aqui, cada mol de amônia, o nitrogênio, ele vai estar liberando 3 elétrons, que foi de 3 negativo para 0. Como eu tenho um total de 4 mols de amônia, 3 vezes 4 vai dar 12. Então eu tenho uma transferência de 12 elétrons de quem está oxidando. E se você juntar os dois nitrogênios do NOx, vai ter 12 elétrons sendo recebidos. Então a transferência aqui, galerinha, não é de 6 elétrons não, tá? A transferência é de 12 elétrons e não 6 como está dito aí. E a letra E. O ARDA 32 impede que os veículos emitem gases prejudiciais ao meio ambiente, fazendo com que o combustível utilizado seja classificado como energia limpa. Galera, o ARDA 32 ele minimiza os impactos ambientais, tá bom? Por causa da captura do nitrogênio. Mas ele não torna o combustível uma energia limpa, não. O combustível continua sendo um combustível fóssil. Vamos lembrar que o ARDA 32 é combinado com diesel lá nos veículos de grande porte, caminhonetes, caminhões e etc e tal. E isso, claro, não é todos também. Alguns ali de algum determinado ano para frente. Beleza? Principalmente esses mais novos agora. Beleza, galerinha? Então, letra C é a resposta correta. Bora para a próxima questão? Pois bora para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 28. A questão 28 ela fala o seguinte. O professor Strôncio encontrou uma solução de hidróxido de sódio que não estava com a identificação correta de data de preparo, concentração, pessoa que preparou. Pensando na economicidade, o professor analisou a solução a fim de saber sua concentração. Providenciou uma titulação de neutralização com o biftalo de potássio e solução de fenolftalina, que é o indicador. Agora, detalhe importante. Esse biftalo de potássio eu praticamente a primeira questão que eu vejo eles usarem ele numa titulação. Ah, beleza, não tem problema. Só que muita gente poderia ter dúvida quanto à quantidade de hidrogênio, porque a gente já fez em outras questões, por exemplo, nessa mesma prova, 24.1, lá no caderno 1, a gente fez uma titulação. E lá a gente usou o ácido sulfúrico que tinha 2 hidrogênios. E a gente sabe que o número de hidrogênios do ácido, ele interfere diretamente na titulação. Claro, o biftalo, ele é um ácido orgânico que ele tem de um lado um sal orgânico e do outro lado um ácido carboxílico. Então ele vai liberar só um hidrogênio, ele é um monoácido. Então assim, na minha opinião, a prova da Unitins, ela pecou em um detalhe. Ela podia ter deixado claro que o biftalo é um monoácido. Tudo bem, galera? Geralmente questões que envolvem química orgânica usam ácido carboxílico. E ácido carboxílico só libera um hidrogênio para cada agrupamento de ácido. Então, se eu tenho um dioico, que eu tenho 2 ácidos carboxílicos, que não é o caso, mas eu estou dando um exemplo, eu vou ter 2 hidrogênios, tá bom? Então, o biftalo de potássio, ele vai liberar somente um H+. E o NaOH, que é a base, vai liberar apenas um OH-. Então, é uma equação de 1 para 1. Tudo bem, ótimo, excelente. Mas talvez esse biftalo ficou um pouquinho pesado aí, se a gente for pensar pelo ponto de vista construir uma questão do jeito certo, tá bom? Continuando. Sabendo que foram gastos 12 ml de titulante a 0,1 mol por litro, que é o biftalo, para titular 20 ml da amostra, que é o NaOH, qual a concentração de NaOH? Então vamos lá. Para o ácido, que é o biftalo, eu utilizei um volume de 12 ml, cuja concentração foi de 0,1 mol por litro. E para a minha base, eu utilizei um volume de 20 ml, cuja concentração eu não sei qual é. Aí vamos agora jogar na formulazinha da titulação. Número de mols do meu ácido é igual ao número de mols da minha base.
Como eu tenho apenas um hidrogênio e uma hidroxila, então é 1 para 1, tá bom? Que é o ponto que eu acabei de comentar. Então, concentração vezes o volume do meu ácido é igual a concentração vezes o volume da minha base, correto? Então, continuando. A concentração do meu ácido que ele deu aí foi de 0,1 mol por litro. Então, 0,1 mol por litro multiplicado pelo volume do ácido, que foi de 12 ml, tá vendo? Ó, lá em cima, 12 ml, é igual à concentração da base que eu quero descobrir, multiplicado pelo volume de 20 ml. Concentração da base é igual a... Então, vai ficar 0,1 vezes 12 dividido por 20. 0,1 vezes 12 vai dar 1,2. 1,2 dividido por 20, 0,06 mol por litro. Então está aqui a concentração da minha base, que vai dar a alternativa B de bola. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução da questão 28, uma titulação fácil, fácil, fácil. Mais difícil foi a nomenclatura do bifitalo do que essa titulação. Beleza, galerinha? Bora para a próxima questão. A questão 29, ela fala o seguinte: cientistas foram caçar combustível fóssil, mas o que encontraram pode ajudar a salvar o mundo. Entenda a descoberta. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França estavam avaliando a quantidade de metano no subsolo da bacia mineira de Lorraine, usando uma sonda especializada, pioneira no mundo, capaz de analisar gases dissolvidos na água de formações rochosas no subsolo. É comum encontrar pequenas quantidades perto na superfície de um furo, mas à medida que a investigação se aprofundava, a concentração aumentava. A 1.100 metros de profundidade eram 14%, a 1.250 eram 20%. Isso foi surpreendente, disse Pirinon, pois indicou a presença de um grande reservatório de hidrogênio abaixo. O hidrogênio natural, ouro ou geológico, é produzido naturalmente ou está presente na crosta terrestre e tornou-se uma espécie do santo graal climático. Aí ele deu a combustão do hidrogênio e deu a combustão do metano, correto? Continuando. Sobre a utilização do hidrogênio como combustível, é correto afirmar que, letra A queima do hidrogênio e do metano são endotérmicas? Eu não preciso nem olhar para a equação para falar que está errado. Queima é combustão e toda combustão é exotérmica. E aí, claro que quando eu olho para as alternativas, eu vejo o ΔH negativo. Então tá bem na cara aí essa informação. Letra B. O metano extraído do solo é um combustível do tipo renovável? Gente, o metano extraído do solo é renovável? Não, né, galera? Claro que não, ele é combustível fóssil. Então o metano ele não é renovável, tá? Então tá errado aqui. Opa, deixa eu mudar aqui meu pincel. Tá errado aqui. Letra C. O hidrogênio geológico é mais energético que o metano na relação energia-massa? O que você vai fazer? Quando ele fala relação energia-massa, ele quer o quê? Ele quer que tu pega a energia, que é o ΔH, e divide pela massa de cada uma das moléculas. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? A massa do hidrogênio é 2 gramas por mol, porque cada hidrogênio vale 1, como é H2 é 2 gramas por mol. E a massa do metano é 12 do carbono com 4 do hidrogênio, 16 gramas por mol. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a divisão aqui, ó. Você vai pegar 242 e dividir por 2, que é a massa do hidrogênio, que vai dar 121. E aqui 890 dividido por 16, que vai dar aproximadamente 55. Ou seja, na relação energia e massa, o hidrogênio é mais energético que o metano. Portanto, a resposta certa é a letra C. Então tá corretíssima aí a letra C, tá, galera? Letra D. São liberados 22 gramas de gás carbônico na atmosfera para cada 16 de metano? Gente, para cada 16 de metano, a gente está liberando 44 gramas de CO2, que é cada mol, porque 1 mol de CO2 é 12 do carbono
com 2 vezes 16 do hidrogênio, que dá 32. Então, esse total dá 44. Então, para cada 16, a gente libera quanto? 44 e não 22, que nem falou na questão. Então, errado aqui, ó. Eu vou até anotar aqui, ó. Errado, tá? E letra E. O hidrogênio natural não contribui com a redução do aquecimento global, pois gera gás carbônico. Gente, vamos lá. Olha a reação do hidrogênio. Cadê o gás carbônico que está sendo formado? Tá errado, galera. O hidrogênio é energia limpa. O hidrogênio não libera gás carbônico, não. O hidrogênio, quando queima, libera vapor de água, cara. De jeito nenhum. Então ele é totalmente errado. A letra E, galera, tá totalmente fora de noção. Então ele não contribui com o aquecimento. Ele reduz, ele ajuda com a redução do aquecimento global. Beleza, galerinha? Então, mais uma questão morta e vamos para a saideira, que é a questão 30. Olha a questão de novo para não zerar a prova, galera. Qualquer aluno de ensino médio já deve ter feito isso aí umas 500 vezes, que é contar carbono e hidrogênio na cadeia. Então, vamos lá. Eu não vou nem ler a questão. Quando eu vi para as alternativas e olhei a fórmula, eu falei assim, sério que você quer isso de mim? Vamos lá. A partir da estrutura do ácido úrico acima, qual a sua respectiva forma estrutural? Então vamos lá. Qual a sua respectiva forma estrutural? Agora que eu percebi. Molecular. Respectiva forma molecular. Opa, Unitins, algum erro de digitação aí por acaso? Então vamos lá. Forma estrutural é isso daqui, ó. Isso daqui é molecular. Isso é estrutural. Acho que alguma coisa ocorreu. Vamos lá. Aqui eu tenho. Primeiro, ele já colocou até os carbonos, galera. Deixa eu ver se tem que completar com hidrogênio. Galera, todos os carbonos já estão completos. Galera, é só contar. É só contar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Isso. Então C5. Agora vamos para o hidrogênio. H. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Certo? Deixa eu ver quem que ele coloca depois. Ele coloca o nitrogênio depois. Então vamos nitrogênio. Nitrogênio. A gente tem 1, 2, 3, 4 nitrogênios. E agora vamos para o oxigênio. 1, 2, 3 oxigênios. Então a nossa fórmula é um C5H4N4O3. Olhando para as alternativas C5H4N4O3, resposta letra D. Beleza, galerinha? Então tá aí, essa questão foi de graça. Beleza, galerinha? Meninos, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Tá aí mais uma resolução de prova. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, tá bom? Não se esqueça de seguir no canal, tá? É muito importante para garantir a continuidade do nosso trabalho. Beleza, galerinha? Um beijão para vocês e até mais. Valeu!